Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada. Vamos dar continuidade com a confecção da nossa peça aqui na parte 2. Prontinho, finalizei de fazer os leques, olha, trabalhei todos os 8 leques e agora vou finalizar eles de uma vez só, igual fizemos aqui. Vamos fazer essas pontinhas com as alças e em seguida preencher com ponto baixo, da mesma forma que fizemos, tá? Observe que aqui preenchemos com 12 pontos baixos na primeira e na última alça. E as 3 aqui foram com 15 pontos baixos. Faremos a mesma coisa aqui. Vou finalizar aqui a minha carreirinha de leque, daí a gente volta para dar continuidade. Se você estiver fazendo o tamanho P, você vai fazer somente essas 2 carreirinhas aqui de leque, tá? Aí depois você vai voltar comigo pra gente fazer a parte do fundo dos shorts. Se você estiver fazendo o tamanho M e G, serão 3 carreiras dessas de leque. Aqui tem 2, né? Você vai terminar essa segunda e vai fazer mais uma. E se estiver fazendo o tamanho GG, serão 4 carreiras dessas de leque. Então, para o P serão 2, para o M e o G serão 3 e para o GG serão 4. Independente da quantidade de leque que você estiver fazendo, você vai fazer essa quantidade de carreiras. Mesmo que, por exemplo, eu estou fazendo um tamanho médio, mas estou fazendo com 8 leques, né? E eu vou fazer 3 carreirinhas de leques. Mas se eu tivesse optado por fazer com 6 leques, seria a mesma coisa, seriam as 3 carreiras igualmente, tá? Então eu vou seguir aqui trabalhando minhas carreirinhas, porque como eu estou fazendo o tamanho M, serão 3 carreiras, e eu estou aqui na segunda, falta mais uma. Aí eu vou finalizar ela e fazer mais uma. Aí eu volto com vocês pra gente fazer o fundo. Prontinho, finalizei aqui de fazer as 3 carreirinhas de leques. Já fiz aqui também a base para a próxima carreira, tá? A minha peça até então está medindo 49 centímetros de largura por 21 centímetros de comprimento. Agora vamos trabalhar o fundo da peça, tá? Para todos os tamanhos você vai trabalhar dessa maneira, que eu vou fazer agora. A divisão aqui tem que ficar desta forma, aqui no centro, porque é aqui que vamos fazer o fundo, tá? Aqui tem que ser essa parte arredondada. E para os lados, pode distribuir meio e um inteiro, se tiver. Se for o tamanho, por exemplo, com 6 leques, ele não vai ter esse meio, ele vai ser assim, né? Aí você vai fazer o fundo aqui. Agora, se for igual o meu aqui com 8, aí vai ficar 1,5. Se for com 10, vai ficar 2 leques inteiros, e assim por diante. Eu vou precisar desse marcador para me ajudar aqui na identificação da localização que vou prender os meus pontos. Aqui, olha, no leque do centro, observe que temos 3 alcinhas aqui no centro, na parte de cima, tirando essas 2, né? Você vem nessa aqui do meio, olha. Aí aqui nessa do meio, observe que temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui. Você vai colocar um marcador aqui no terceiro, que fica bem centralizado. Na parte de trás é a mesma coisa. Olha, são 3 aqui na parte de cima, você vem nessa do meio, 5 quadradinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vem aqui no terceiro, coloca o marcador. É nesses lugares que vamos prender o nosso fio do novelo, tá? Aqui e aqui. Aqui dos lados vai ser as perninhas. Venho aqui onde tá o marcador, na frente, olha. Retiro ele e vou amarrar o meu fio aqui. Vou prender ele aqui. Vou posicionar o meu fio em minha mão e vou fazer aqui um total de 42 correntinhas, que é a quantidade que eu preciso para fazer um leque. Feita aqui as 42 correntes, vou prender com ponto baixíssimo aqui no outro marcador, ó, no ponto em que está o marcador. Faço aqui um ponto baixíssimo no ponto, no espaço. Agora,
Eu vou vir aqui no ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo nele. E agora, vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo espaço. Uma corrente, vira o meu trabalho. Vamos trabalhar primeiro aqui uma lateral. Depois trabalhamos a outra, porque essas correntes aqui que é o fundo da peça, tá? Agora vamos trabalhar as perninhas. Aqui é o fundo, ele corresponde a um leque, tá bom? Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, vai ter um leque aqui e um leque aqui, tá? Então vamos trabalhar aqui a base deles. Vou fazer uma corrente, vou virar, laçar o fio na agulha e virar o meu trabalho. E vou trabalhar aqui 10 quadradinhos aqui na alça. Vou pular o primeiro ponto, no próximo vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Fiz já 2 quadrados e vou seguindo assim até ter 10. Fiz aqui os 10 quadradinhos. Agora eu vou fazer... Agora não vou fazer corrente, vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Aqui, vou colocar a marcação aqui, porque é aqui onde a gente vai iniciar o leque, tá bom? Aqui que vai ser a base para o início do leque. Agora vamos trabalhar desse lado 10 quadradinhos. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. E vamos indo assim, até chegar aqui no final da carreira. Fiz aqui 9 quadrados, depois da marcação, olha, aqui está a marcação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma correntinha, vou pular uma corrente e vou prender bem aqui no espaço, com ponto baixíssimo. Essa é a base, agora eu corto aqui o meu fio. Pronto, fiz aqui a base do meu leque para o lado, para esta perninha aqui, tá? Que ela está direcionado para este lado. Agora eu venho aqui e prendo o meu fio, olha. Aqui está o marcador, certo? No segundo quadrado depois da marcação. 1, 2, aqui no ponto alto, olha. Eu venho aqui e vou prender o meu fio. Vou fazer aqui 7 correntinhas. Agora, feitas as 7 correntes, vou vir aqui, olha, depois da marcação 1, 2, no ponto alto, prendo com ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse ponto alto aqui com ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo no espaço e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Faço aqui 13 pontos altos. Aqui eu vou fazer normalmente o meu leque, tá? Da mesma maneira em que já viemos trabalhando nas outras carreiras, eu vou trabalhar aqui o meu leque. Depois que eu finalizar de fazer as 7 carreiras do leque, aí eu volto com vocês. Porque da mesma forma que aqui a gente faz 7 carreiras e deixa para fazer essa ponta com umas alcinhas e o ponto baixo de uma vez só, envolvendo todos os leques, aqui também é a mesma coisa. Eu vou fazer as 7 carreirinhas, aí depois eu vou cortar o meu fio, vou fazer o leque daqui, olha, onde eu colocar a marcação aqui corresponde a esta perna. Aqui, aí depois aqui, olha, para vocês não se perder. Eu vou retirando a marcação daqui do cos, porque não vai ser mais necessário esses marcador. E vou usar esses marcador aqui embaixo para mostrar para vocês onde que vamos fazer o leque. Vamos fazer um leque aqui na alça, certo? Vamos fazer um leque aqui na alça. Aqui já está o marcador.
Agora eu vou colocar aqui, olha, aqui vai ter outro leque. Aqui também. Aqui embaixo. E aqui também. Observe que vamos ficar 1, 2, 3, 4, 5 leques, tá? Vou trabalhar normalmente as 7 carreiras de cada leque, da mesma forma que que fizemos aqui, tá? Aí depois eu volto pra gente fazer a união tudo junto. Prontinho, fiz aqui o leque, olha, no fundo da peça. Agora eu vou fazer os outros leques aqui, olha, tá? Aqui, observe que você vai prender os seus fios aqui nesses daqui, nesses 4, tanto aqui, 2 na frente e 2 atrás. Você vai prender o seu fio aqui no terceiro quadradinho. 1, 2, 3, aqui no ponto alto do terceiro quadrado. E não no segundo, igual aqui, tá? Então, aqui você segue igual aqui nas outras carreiras em que fizemos. No terceiro quadrado, prende o fio para fazer a alcinha de correntinhas. Com o fio preso, faço 7 correntes. Venho aqui do outro lado, ó, depois do marcador. 1, 2, 3, no ponto alto, prendo com ponto baixíssimo. Caminho até o próximo ponto alto com ponto baixíssimo. Faço uma corrente e vou seguir aqui trabalhando o outro leque. Vou fazer os 4 leques, daí eu volto com vocês. Fiz aqui os leques, olha, trabalhei já os 5 leques nessa volta. As pontinhas, agora eu vou fazer uma carreira de uma vez só, trabalhando aqui os leques de uma maneira única. Observe que onde tem 3 quadradinhos de espaço entre um leque e o outro, a gente vai fazer aqui esse trabalho aqui com ponto alto duplo, tá? Então, aqui, aqui, aqui serão ponto alto duplo. Já aqui onde é apenas 2 quadradinhos, a gente vai trabalhar ponto alto estendido, tá? Mas vamos começar primeiro para vocês entenderem melhor. Daqui da onde eu finalizei a carreira, vou posicionar aqui o meu trabalho em minha mão. Olha. Aqui é onde eu fiz o ponto baixíssimo. Eu viro o meu trabalho, faço um ponto baixíssimo aqui no espaço e faço um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Faço 4 correntes. Laço 2 vezes o fio na agulha e vou trabalhar aqui um meio ponto alto para cada ponto de base e deixar na agulha. Vou ficar aqui no final com 5 ponto alto duplo na agulha. Pronto, fecho tudo junto. Faço 9 correntes. Novamente, vou trabalhar aqui toda a minha fileirinha, tá? 6 fileirinhas. Com esse pontinho aqui e alcinha de 9 correntinhas. Pronto, trabalhei aqui este leque. Agora vamos aqui para o próximo, olha. Esse daqui que está do lado. Observe que para passar desse leque para cá, temos 3 quadradinhos de espaço entre eles. Então, laço o fio 2 vezes na agulha e novamente vou fazer aqui 5 pontos altos duplo e deixar na minha agulha. Fecho tudo junto, 9 correntinhas. E vou seguindo aqui, olha, trabalhando os meus pontos altos duplos nas fileirinhas. Observe que, para passar
Desse leque para este, aqui só tem 2 quadradinhos de espaço. Então, eu só vou trabalhar ponto alto duplo até aqui nessa quinta fileira, porque nessa sexta eu vou fazer esse fechamento aqui com ponto alto estendido e não com ponto alto duplo, tá? Eu vou seguir aqui trabalhando as 5 fileiras desta maneira, tá? Fiz já a primeira, vou fazer as outras 4, aí eu volto com vocês pra gente fazer essa última fileirinha aqui junto. Fiz aqui 2 leques, agora chegamos aqui, ó, na última fileirinha. Vou fazer as 9 correntes. Laço o fio na agulha uma vez, venho aqui, olha, e faço da seguinte forma. Vou no primeiro ponto, puxo uma laçada, fecho. Agora eu vou puxar outra laçada e fechar essas 2 alças que está na agulha. E deixar aqui. Laço o fio na agulha no próximo ponto de base. Puxo uma laçada, fecho a primeira alça, fecho as 2. Novamente. Dessa forma que é o ponto alto estendido. Ele é mais alto um pouquinho que o ponto alto normal, porém é mais baixo que um ponto alto duplo. Pronto, 5 ponto alto estendido, fecho tudo junto. Laço o fio na agulha uma vez e aqui também eu vou fazer da mesma forma, tá? Nesse outro leque. Eu inicio ele desta forma, fazendo ponto alto estendido. Feito aqui os 5 pontos, fecho tudo junto. Faço 9 correntes. Depois disso, agora eu trabalho ponto alto duplo normal, nessas 4 fileirinhas daqui de cima. Porque nessa última, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui. Vou fazer ponto alto estendido aqui e nessa primeira aqui também, ó, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E nessas 4 de cima, eu faço ponto alto duplo. E depois que eu fizer esse ladinho aqui, ó, este ponto alto estendido, aí essas outras todas serão de ponto alto duplo, tá? Só aqui é onde tem 2 quadradinhos de espaço que eu trabalho dessa forma na parte das fileirinhas aqui de baixo, tá bom? Aqui em cima é ponto alto duplo normal. Vou fazer aqui as 4 fileiras com ponto alto duplo, aí eu volto pra gente trabalhar essas 2 aqui, igual fizemos aqui. Fiz aqui as 4 fileiras com ponto alto duplo aqui. Agora vamos fazer aqui essa última com ponto alto estendido. Faço 5 pontos e deixo na agulha. Agora fecho tudo junto. Finalizei esse leque. Agora vamos fazer aqui o próximo, olha. Este daqui do ladinho. Aí este, eu vou fazer apenas esta fileira com ponto alto estendido, tá? As outras, olha, serão com ponto alto duplo, porque deste leque para este, tem 3 quadradinhos de espaço. Vamos lá. Fiz aqui o primeiro, agora os próximos serão com ponto alto duplo. Faço as 9 correntes. Ponto alto duplo. E você vai finalizar aqui a volta trabalhando desta maneira aqui, só que com ponto alto duplo, cada fileirinha. Finalizei aqui a volta, trabalhando as alcinhas. Agora vamos fazer uma carreira de ponto baixo, igual fizemos aqui nas outras carreiras. Vamos trabalhar da mesma maneira. 12 pontos baixos na primeira e na última alça, e nas 3 de cima, 15 pontos. Em todos os leques vamos trabalhar dessa forma. 12 na primeira e na última alça, e nas 3 daqui da parte de cima são 15, tá? Vou aqui trabalhar toda a minha volta com esses pontos baixos, e em seguida eu vou fazer mais uma carreira de leque, tá? Daí eu volto com vocês com uma outra carreira pronta, pra gente poder daí fazer aqui o outro lado. Finalizei aqui uma perninha dos shorts, fiz aqui uma carreira, além daquela que a gente já tinha feito, e finalizei aqui, ao invés de ter feito ponto baixo, eu fiz meio ponto alto. Em cada alcinha dessa, eu fiz 12 meio ponto alto,
por toda a volta, tá? Olha como que ficou bonito aqui essa perninha. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá bom? Primeiro, vamos fazer aqui essa parte e depois esses outros ladinhos aqui, ó, tá bom? Vou iniciar prendendo aqui o meu fio, olha. Observe que aqui tem a linha, aqui a base, né? E aqui do lado tem um quadradinho. Eu vou prender nesse ponto alto do primeiro quadrado aqui, ó, depois da linha. Bem aqui. Vou fazer aqui uma corrente, ó, introduzo a agulha no ponto em que eu prendi, puxo uma laçada, faço uma corrente, laço o fio na agulha e vou fazer um ponto alto no pezinho deste ponto, olha. Uma corrente, um ponto alto no pezinho do ponto. Vou trabalhar aqui 10 quadradinhos, ó. Fiz 1, 2 e vou seguindo assim, olha. 3, 4 e vou indo até ter 10. Fiz aqui um total de 10 quadrados. Agora, sem fazer correntinha, eu vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos e aqui no terceiro, olha, bem no pezinho do outro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui é onde eu vou iniciar o leque. Igual eu fiz aqui deste lado, eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar a marcação aqui para mim não me perder. E vou agora continuar trabalhando 10 quadradinhos normalmente, até o final da carreira. Fazendo uma corrente, ponto alto no pezinho do ponto alto da carreira ao lado. Chegando aqui no final, olha, depois do marcador temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E uma corrente e o espaço para fazer o 10º quadradinho. O 10º eu faço aqui, ó, unindo no ponto alto. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto baixíssimo e corto o meu fio. Feito isso, agora eu vou prender o meu fio para me iniciar o leque. Aí o leque, para fazer o leque, eu prendo no segundo quadrado depois da marcação. Então, 1, 2, aqui no ponto alto, eu prendo o fio e vou trabalhar as 7 correntinhas. Venho aqui depois da marcação, 1, 2, no ponto alto, prendo a alcinha. Vou caminhar até no ponto alto com um ponto baixíssimo. Aqui no espaço, vou fazer um ponto baixíssimo e no ponto alto, faço outro ponto baixíssimo. Uma corrente, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. E vou trabalhar aqui na alça os 13 pontos altos do leque. Aí, a partir daqui, vocês já sabem, né, como fazer. É só repetir. Eu mostrei aqui o início para vocês não ficar confusa, para não haver confusão. Olha aqui como ficou o fundo, porque essa linha é o fundo. Aí aqui, as laterais onde é o leque, já é a perninha. Você vai fazer aqui do outro lado a mesma coisa que fez aqui. Olha aqui como é que está. Olha. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Essa parte aqui. Aí eu vou trabalhar aqui minha perninha, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui de fazer as 2 perninhas da minha peça. Olha como ficou. Vou mostrar para vocês a medida em que ficou aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui na parte do corpinho ficou com 49 centímetros. Aqui, o comprimento, pegando aqui de cima até o barradinho aqui, olha, 34 centímetros. Olha, 34, 35... Isso sem o cos, né? Agora, eu vou mostrar para vocês a medida aqui da largura da perninha, para vocês também terem uma ideia. Olha, 32 centímetros. Agora, eu vou te mostrar aqui o fundo, para vocês verem, porque para todos os tamanhos, o fundo vai ser deste tamanho, tá? Com essa medida. Olha, 14 centímetros. Então, independente do tamanho que estiver fazendo, vai ser essa medida. Agora, vamos trabalhar aqui o cos da peça.
Aqui para o cos da peça, eu vou estar utilizando a medida da cintura como base. Como eu vou fazer aqui o tamanho M, a cintura corresponde ao tamanho 82 centímetros. Então, eu vou pegar essa medida de 82 centímetros e vou tirar 20% do valor dela. Eu vou ficar com o resultado aproximado a 65 centímetros. Então, eu vou pegar aqui o meu elástico, vou cortar ele na terceira nervurinha, olha. Observe que entre um elástico e o outro temos um espaço. Então, eu venho aqui na terceira e vou cortar uma tira medindo 65 centímetros. Observe que ficamos aqui com o elástico medindo meio centímetros aproximadamente. Estou aqui com a tira de elástico medindo 65 centímetros. Vou posicionar ela aqui em minha mão de uma maneira que ela fique certa, não fique torcida, tá? Organizo ela bem certinho para que ela não fique torcida, porque vamos fazer a costura das duas pontas. Vou colocar aqui uma ponta em cima da outra, olha, mais ou menos 1 centímetro de cada lado. E vou fazer a costura com agulha e fio mesmo de costura à mão. Vou costurar unindo essas duas pontinhas. Aqui não precisa de uma coisa muito elaborada. A costura mesmo à mão já é suficiente para prender as duas pontas. Aí eu dou bastante pontinho aqui para unir elas. Amarrei aqui o meu fio, vou cortar. Observe que eles ficam bem presos, olha. Agora, vamos embutir esse elástico no nosso ponto. Você vai usar quantas tiras você achar necessário para a largura do cos. Quanto mais largo, mais tira você vai usar. Quanto mais estreito, menos tira. Vamos começar fazendo aqui. Então, vamos iniciar aqui trabalhar o cos. Vou prender aqui o fio do novelo em qualquer lugar aqui da parte de cima. E depois, com o fio preso, posiciono aqui em minha mão o meu trabalho. E vou fazer aqui vou introduzir aqui a agulha no espaço onde eu prendi o fio e vou fazer 3 correntes. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base por toda a volta da minha peça. Aqui vamos iniciar trabalhando uma carreirinha de ponto alto. Finalizado aqui de fazer toda a volta com os pontos altos, agora vamos fazer a prega do elástico com uma carreira de ponto baixo. A gente vai embutir o elástico dentro do ponto. Para isso, aqui onde eu fiz a união da carreira, eu vou pegar essa alcinha, vou estender um pouquinho, vou pegar o elástico, vou colocar aqui, ó, entre a alcinha da agulha e o fio que está na minha mão. E vou fechar uma laçada aqui. Vou no próximo ponto, introduzo a agulha, puxo uma laçada, fecho. Introduzo a agulha, puxo uma laçada, estendo um pouquinho, fecho. Observe que eu estendo até dar mais ou menos meio centímetro, que é a altura do elástico, tá? Aí você vai fazer isso por toda a volta, trabalhando assim, e dessa forma o elástico fica embutido dentro do ponto. Trabalhei a volta, embutindo o elástico no ponto, olha como ficou, bem escondido. Agora vamos trabalhar uma carreira de ponto alto em relevo. Vamos trabalhar da seguinte forma. Vou posicionar aqui em minha mão o meu trabalho. Estou com o trabalho posicionado em mãos. Vou fazer aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto de base
E ao invés de pegar aqui no ponto de base, eu vou descer a agulha e pegar aqui no ponto alto, que está direcionado para o ponto de base, olha. Introduzo a agulha aqui, passo por detrás do ponto, puxo uma laçada, estendo e vou fazer um ponto alto. Laço o fio na agulha, vou agora no próximo ponto de base e vou vir normal, fazer um ponto alto normal. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, desço, observe que vai ficar um ponto em relevo, outro não, um ponto em relevo, outro não, tá? Então, eu pulo este, aqui no próximo, faço um ponto alto em relevo. Olha, agora eu vou fazer um ponto alto normal no próximo ponto de base. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto, desço, ó, observe que ele fique bem um depois do ponto alto normal. Fica alternado, um ponto alto em relevo e outro não. Aí você vai fazer isso por toda a volta. Observe que vai ficar umas nervuras aqui, ó, para ficar um efeito mais caneladinho aqui pro cos. Olha como que fica o avesso e olha como fica a frente. Aí você só seguir trabalhando desta forma. Vocês têm que ter cuidado na hora de pegar. Quer ver? Eu vou fazer agora o ponto alto em relevo. Observe que o ponto de base do ponto alto em relevo fica vazio, olha. Tá? Então, vocês têm que cuidar para não fazer o ponto alto normal nele. Porque você tem que vir aqui, ó, no próximo. Se você descuidar, você acaba pegando o do ponto alto em relevo, tá? Então, é no próximo. Sempre no da frente. Agora é só seguir fazendo isso por toda a volta. Finalizado aqui a carreira de ponto alto em relevo, olha como que ficou. Agora vamos fazer uma carreira de ponto baixo embutindo o elástico, porque aqui a gente trabalha o elástico somente na carreira de ponto baixo, tá? Nessa carreira de ponto em relevo a gente não embute o elástico. Então vamos lá. Vou posicionar aqui em minha mão o meu trabalho. Agora eu vou pegar o meu elástico para me pôr aqui no meu ponto, tá? Observe que entre uma carreira e outra de ponto alto, eu faço uma de ponto baixo embutindo o elástico. Com o elástico em mãos, eu vou colocar ele entre o fio que está na minha mão e o fio que está na agulha. Estendo um pouco a alça, fecho uma laçada. Vou no próximo ponto, puxo uma laçada, estendo e fecho. Vou no próximo ponto, puxo uma laçada, estendo e fecho. Observe que eu estendo até dar mais ou menos a altura do elástico, tá? Mais ou menos meio centímetro. Aí você vai seguir assim por toda a volta, embutindo o elástico dentro do ponto. Finalizei de fazer a carreira de ponto baixo por toda a volta, olha, embutindo o elástico no ponto. Agora vamos trabalhar uma carreira de ponto alto. Lembrando que as nossas carreiras de ponto alto, elas são em relevo, tá? São ponto alto em relevo. Vou finalizar aqui a carreira porque desmanchou. Então, eu vou unir aqui de volta. Aí, eu vou iniciar aqui, olha, observe que eu vou iniciar em cima do ponto alto normal, na mesma direção. Faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha. Agora, nessa carreira, fica mais fácil de você saber onde que vai fazer o relevo. Porque o ponto alto em relevo, você vai fazer em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. Então, olha aqui, ó. Aqui no próximo ponto de base, você desce, olha, dá bem no ponto alto em relevo. Então, você vai vir aqui, olha, pegar o ponto alto em relevo por trás e fazer um ponto alto em relevo nele. Laço o fio na agulha. Agora, venho aqui no próximo ponto de base, ó, é ponto alto normal. Vamos pro próximo, ó, ponto alto em relevo. E vai seguir dessa forma, intercalando um ponto alto normal, um ponto alto em relevo. Observe que agora fica até mais evidente, olha as nervurinhas, tá vendo? Elas ficam mais à mostra. Aí é só seguir assim
por toda a volta. Você vai trabalhar as carreirinhas desta maneira, trabalhando uma carreira de ponto baixo, embutindo o elástico dentro do ponto, e em seguida vai fazer uma carreira de ponto alto em relevo, desta forma, intercalando um em relevo, outro ponto sem relevo, por toda a volta. Aí você vai fazendo assim até dar a largura que você deseja para o seu cos. Aqui no meu caso, eu vou fazer essa carreira de ponto alto, em seguida vou fazer uma de ponto baixo, depois uma de ponto alto e finalizo com uma de ponto baixo. Então, eu vou estar trabalhando aqui mais 3 carreirinhas, uma de ponto baixo, fora esta, tá? Vou terminar essa de ponto alto, depois eu vou fazer uma de ponto baixo, ponto alto e ponto baixo. Lembrando que os pontos baixos a gente vai embutir elástico, tá? Toda a carreira de ponto baixo é a carreirinha que você vai pregar o seu elástico. E ponto alto, e as carreiras de ponto alto são essas carreiras aqui, de ponto alto em relevo intercalado com ponto alto normal. Aí você faz isso por toda a volta. Prontinho, finalizei aqui o cos. Trabalhei aqui, olha, 4 carreirinhas de ponto baixo embutindo o elástico e 1, 2, 3, 4 carreirinhas de ponto alto, sendo que 3 carreirinhas de ponto alto foram ponto alto em relevo e ponto alto normal, e a primeira carreira somente de ponto alto. Ó, eu vou mostrar para vocês a largura que ficou aqui o cos. Olha, 4 centímetros. Aí assim, chegamos ao final aqui da nossa peça, da confecção dela. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha gostado. Se houver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!